Então hoje nós vamos falar sobre um personagem muito interessante da Bíblia, muito conhecido, chamado José. Nós vamos falar sobre algumas fases que antecederam a realização do sonho de José, porque eu tenho certeza que, assim como José, muitos de nós temos sonhos, temos projetos, temos objetivos, e hoje nós vamos discorrer na Bíblia falando acerca de sonhos, falando acerca desse instrumento que é usado por Deus para comunicar a sua vontade com o homem, que eram os sonhos. Então eu quero já nesse momento fazer uma oração com vocês, enquanto os demais vão entrando. Tenho algumas pessoas aqui no Facebook, aqui no Instagram também, os jovens. Pastor Paulo também já está na live, é bênção de Deus. Pastor Paulo, sempre um apoiador e um abençoador no nosso ministério. Deus abençoe o senhor, Pastor Paulo, e a pastora Luzia, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com vocês agora. Feche os seus olhos aí onde você está e nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta manhã nós estamos, ó Deus, apostos no mesmo lugar, de acordo com a determinação das autoridades, dentro de casa. Mas mesmo dentro de casa estamos com o nosso coração disposto a realizar a Tua vontade, a fazer a Tua obra, e é por isso que nessa manhã estamos reunidos, ó Pai, em Teu nome, para que possamos, ó Pai, extrair conhecimentos bíblicos, para que possamos alimentar a nossa alma com a Tua palavra. Que o Senhor possa nesta manhã nos dar entendimento, nos dar sabedoria, nos dá, ó Pai, alicerce para que possamos compreender, ó Deus, os feitos bíblicos, para que possamos compreender, ó Pai, os direcionamentos do Senhor para as nossas vidas. Eu te peço que nesta manhã, todos aqueles que adentrarem nessa live possam ser edificados, ó Pai, pelo poder da Tua poderosa palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Livro de Gênesis, capítulo de número 37, é onde nós vamos nos basear nessa manhã para aprendermos a palavra de Deus. Deus abençoe a Luzinha aqui, a Lu, né? Deus abençoe as pessoas que estão entrando aqui, pastor Roberto Teixeira também, Deus abençoe. Gênesis capítulo de número 37 vai ser a base para a nossa aula nessa manhã. Livro de Gênesis capítulo 37, verso 1 diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. E sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos esse sonho
que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, porque seus sonhos e por suas palavras. Eu vou ficar só até aqui. Os seres humanos, por natureza, tendem a tentar decifrar sonhos. Nós sabemos que, inclusive, no mundo pagão, existem o tal do livro de entendimento dos sonhos. Porque o ser humano, ele, de todas as formas, o ser humano, ele se preocupa em discernir sonhos. Existem pessoas que todas as noites sonham. Já existem aquelas que esporadicamente ela tem a capacidade de sonhar dentro, dos seus aposentos. E é interessante que desde os anais da história, os homens procuravam entender o significado dos sonhos, o que os sonhos representavam para os antigos, como nos dias atuais também as pessoas de todas as formas elas se lutam, se debruçam em livros, tentando entender o significado dos sonhos. Lá no Antigo Testamento, muito antes, bem nos princípios da criação da humanidade, as religiões pagãs, os antigos, todos eles acreditavam que o sonho era o principal veículo de comunicação entre as divindades e os seres humanos. Inclusive Deus, por muitas vezes, se comunicou com homens e com mulheres através de sonhos. Ou seja, os sonhos antigos eram um dos principais, não o único, mas um dos principais veículos de comunicação entre Deus e o homem. Deus falava com sonhos com José. Deus falava em sonhos com Daniel, que tinha o poder da interpretação de sonhos. A Bíblia, ela é repleta de textos, de versículos que falam sobre essa capacidade de Deus falar com o homem através do sonho. O grande pai da psicanálise, chamado Freud, ele, nas suas minúcias de estudo acerca de sonhos, Freud, ele diz que sonhos nada mais é do que o desejo reprimido da alma de um homem. Em outras palavras, Freud, ele está dizendo que nós sonhamos com aquilo que nosso coração, a nossa alma deseja. E nós temos um texto aqui, onde nós vamos ver Deus no seu poderio, falando com José através. Lembrando que José é um jovem e que José está debaixo do plano de Deus. E como naquela época ainda não existia profecias, profetas, Deus, ele resolve falar com esse jovem, com José, através desse veículo de comunicação chamado sonhos. E bem verdade é que sonhos sempre fascinam a nossa vida, fascinam a nossa história. Que não sonha, a mulher que não tem sonhos, e quando eu falo aqui, eu falo no sentido figurado, são pessoas sem expectativas, pessoas sem anseios, pessoas sem objetivo. Tem até aquela canção que diz: ouse sonhar.
porque você nunca irá além daquilo que você sonha. Então, sonhar é muito bom. Sonhar faz parte da natureza do ser humano. Nós acordamos diariamente com sonhos que estão intrínsecos, guardados em nosso coração. E aquele homem ou aquela mulher que não sonha é tido pela maioria como pessoa sem objetivo. Mas o que nós não podemos deixar de esquecer e de deixar passar batido é que todo sonho, todo sonhador irá passar por algumas etapas, desde a concepção do sonho até a realização desse sonho. Ninguém sonha no mesmo dia e tudo se torna realidade no mesmo dia, não. Todo sonho ele passa por um teste do tempo. E todo sonho passa por algumas etapas e é sobre elas que eu vou falar aqui nesta manhã. Todo sonhador, toda sonhadora, inevitavelmente terá que passar por essas etapas do sonho. E isso está de forma muito clara na história desse personagem chamado José. Porque José, ele é conhecido na Bíblia como o sonhador. Aquele que tinha a facilidade de ter sonhos. E como eu já disse aqui, ter sonhos é algo muito bom. Só que nós precisamos estar a postos. Precisamos estar preparados para viver os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. E precisamos estar preparados para suportar todas as etapas que nós iremos passar, se nós quisermos ter os nossos sonhos se tornarem realidade. E o texto que nós lemos vai revelar todas essas etapas. Porque olha como é que o texto ele começa dizendo que José sonhava. E o pior erro de José é começar a compartilhar os sonhos que ele tinha com seus irmãos. José, ele tinha essa facilidade de compartilhar tudo aquilo que ele sonhava com seus irmãos. E isso é um grande perigo. Porque sonhos de Deus para nós, eles precisam estar guardados em nosso coração. Precisam ser silenciados. Porque quando nós começamos a compartilhar com pessoas os nossos sonhos, aqueles sonhos que Deus deu para nós, ainda mais se for um sonho grande, nós vamos inevitavelmente passar pela primeira etapa desse sonho, que é a inveja. Se você puxar na sua memória, você vai perceber que todas as vezes que você compartilhou um sonho seu com alguém, você começou a despertar a inveja em algumas pessoas. Porque todas as pessoas que não têm sonho, elas aborrecem aquelas que têm a capacidade de sonhar. Pode ver, você conta o seu sonho para alguém e essa pessoa já começa a borbulhar na sua mente pensamentos maleficiosos, porque toda pessoa que não tem a capacidade de sonhar, ela tem inveja de quem tem essa capacidade de sonhar. José, sem perceber, ele está levantando contra si inimigos quando ele começa a compartilhar os seus sonhos. E inevitavelmente ele começa a passar pela primeira etapa de todo sonhador, de toda sonhadora, que é a inveja daqueles que não sonham. Sonhar é muito bom. Ter sonhos, ter objetivos bem definidos, mostra o tamanho da pessoa que você vai se tornar e mostra a longevidade do local onde você vai chegar. Mas um dos grandes erros nosso é compartilhar os nossos sonhos de forma indiscriminada. É compartilhar os nossos sonhos sem saber se aquele que está nos ouvindo
tem a mesma percepção que a nossa acerca do nosso sonho. Quando José começa a compartilhar os seus sonhos, começa a despertar na mente dos seus irmãos e no coração dos seus irmãos as seguintes indagações. Primeiro, por que Deus deu a eles esse sonho e não deu a nós? Segundo, por que ele e por que não nós? Terceiro, será que ele vai chegar e nós não iremos chegar? Todas as pessoas que sonham, elas irão passar pela fase da inveja. É só você olhar à sua volta. E se você perceber, as pessoas que mais conhecem e ouvem acerca do seu sonho são aquelas que vão de forma silenciosa lutar para que o teu sonho não se torne realidade. Aí nós, da nossa inocência, vamos compartilhar sonhos profissionais. E aí de imediato os invejosos vão dizer, mas será que você vai conseguir? Será que você vai ter estrutura financeira? Quando nós compartilhamos um sonho ministerial, eu me lembro, há 17 anos atrás, quando eu coloquei dentro do meu coração que eu seria um pastor, um pregador da palavra, muitos olhavam para mim e diziam, mas você? Mas será que vai dar certo? E eu já compartilhei isso lá em sala de aula com alguns jovens, que chegou uma época que eu já não acreditava mais nesse sonho, não por mim, mas por aquilo que as pessoas falavam acerca desse sonho. E eu me lembro que uma certa feita, depois de eu ter desistido desse sonho, eu trabalhava lá no metrô Arthur Alvim, numa rua conhecida lá, uma das ruas principais do metrô Arthur Alvim, na rua Doutor Campos Moura. E eu subindo para ir almoçar numa viela que tem na paralela a essa rua, veio um homem na minha direção. E esse homem começou a falar comigo em profecia, dizendo, homem, assim te diz o Senhor, Deus te conhece não pela roupa que você veste, mas Deus te conhece por dentro. Você já não acredita mais no teu chamado, mas eu vejo um óleo descendo sobre a tua cabeça, e eu vejo Deus se levantando como um grande pastor nessa terra. Depois desse dia eu nunca mais vi esse homem. Mas ali naquele momento era Deus me relembrando que os sonhos que Deus havia dado para mim, ele ainda estava de pé. E que eu havia amortecido ele simplesmente por causa da inveja das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez nessa manhã, nessa EBD, eu esteja falando com jovens sonhadores, com homens, com mulheres sonhadoras, e que esses sonhos que você tinha talvez já estavam amortecidos por causa da inveja do próximo. E talvez esse sonho foi entrelaçado na sua mente, dizendo que não era de Deus. Mas escute uma coisa, a inveja é apenas uma fase no seu sonho. O seu sonho não vai morrer sem ser concretizado. Aí você vai dizer, mas pastor, por que tanta luta no meu sonho? Por que tanta inveja no meu sonho? Calma, é apenas uma fase. Quer ver outra coisa? A primeira fase da vida de um sonhador é que todo sonhador vai passar pelo momento da inveja. Segundo, eles vão ser incompreendidos por causa do sonho. Olha o que diz aqui o verso de número 5. O texto diz assim, sonhou também José o sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Tem pessoas que além da inveja,
elas serão incompreendidas por causa da grandeza do seu sonho. Os irmãos de José começam a olhar o tamanho de José, da onde que José havia nascido. E como nós sabemos que para os antigos o direito da primogenitura era sempre do primeiro filho, não do último. Eles começam a aniquilar as possibilidades do sonho de José se tornar realidade. Eles começam a incompreender por que José estava sonhando tão grande. Parece que eu estou contando a tua história, né? Quando nós compartilhamos o nosso sonho, as pessoas começam a medir o tamanho do sonho com o tamanho da nossa capacidade na ótica deles. E eles falam, mas será que ele tem capacidade de chegar lá? Mas será que ela tem capacidade de construir esse tamanho de sonho? Todos nós iremos passar pela incompreensão dos sonhos. Escute, nem todos vão aplaudir os seus sonhos. Nem todos vão bater no teu ombro e dizer, eu estou contigo no seu sonho, vai dar tudo certo. Não, pelo contrário. As pessoas têm a facilidade de destruir sonhos. É por isso que sonhador tem que andar com sonhador. Porque um sonhador que anda com uma pessoa que não tem sonhos, ele corre um grande risco de ver os seus sonhos sendo destruídos, sucumbidos por causa das pessoas que não compreendem a grandeza do seu sonho. Abro um parênteses aqui para falar principalmente a jovens, a pessoas que estão solteiras. Se você é um sonhador, se você é uma sonhadora, não faça aliança com pessoas que não têm sonhos. Não se associe. Não faça pactos com pessoas que não acreditam no seu sonho e que não têm a mesma capacidade que a sua de sonhar. Eu falo isso porque já vivi isso na prática. De me relacionar com pessoas sem sonhos. E essas pessoas sem sonhos, ao invés de abraçarem a ideia do meu sonho, começar a conflitar com esse sonho e me puxar para baixo. É por isso que eu falo com ousadia sobre isso. Porque todos os sonhadores vão passar pelo momento da inveja. Pessoas que não suportam ver a grandeza do seu sonho. Mas todos os sonhadores também inevitavelmente vão ter que passar por isso. De ter pessoas que não conseguem compreender o tamanho do seu sonho. Eu assisto muitos vídeos de palestras motivacionais de homens que um dia também passaram por essa fase. E eu até aconselho vocês a assistirem no YouTube o depoimento de um homem chamado David do Camelô. Esse homem hoje ele é um dos grandes empresários do Brasil, com uma fortuna, um patrimônio milionário, e tem uma rede de restaurantes espalhadas pelo Brasil, mas ele começou a sua fortuna com R$12. Morador de rua, uma esposa gestante. Um dia ela está doente e ele, desesperado, sai à procura de dinheiro para comprar o remédio da sua esposa. E ele consegue a quantia de R$12 para comprar esse remédio. Quando ele está indo na direção quando ele chega na porta da farmácia, ele ouve uma voz. E essa voz diz a ele, por que ao invés de você comprar o remédio, você não compra uma caixa de house e vai para o... E ele, por um instante, ele tenta relutar com isso, porque a esposa está quase morrendo, precisa do remédio, e agora vem essa ideia.
E ele resolve comprar essa caixa de house, vai para o Farol, vende, dos 12 agora vira R$ 24, ele compra o remédio, compra mais uma caixa de bala e vai multiplicando. Hoje, uma palestra desse homem custa mais de R$ 120 mil. Agora você imagine as pessoas que olhavam para ele, quando via ele vendendo bala e falando que ele seria um grande empresário, dizendo: você tá maluco, cara? Você não tem dinheiro? Você vende bala nos faróis. Porque normalmente as pessoas não suportam ouvir os sonhos do próximo. As pessoas não suportam a ideia de que nós um dia podemos chegar em lugares que ela não chegou. É para isso que nós precisamos estar preparados. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque Deus falou comigo que hoje eu falaria com jovens sonhadores, com pessoas sonhadoras, e que neste momento de pandemia, neste momento em que a crise econômica está instaurada na nossa nação, muitos sonhos estão sendo deixados de lado, sucumbidos. Outros estão sendo afetados diretamente pela inveja do teu sonho. Alguns estão sendo incompreendidos do seu sonho. E talvez eu esteja nesta EBD falando com pessoas que já não acreditam mais na materialização dos seus sonhos. Ou seja, não acreditam mais que os seus sonhos possam se tornar realidade. Deus marcou um encontro conosco nesta manhã de ensinamento para dizer a mim, para dizer a você: não negue os seus sonhos, não largue os seus sonhos, não abandone a sua capacidade de sonhar. Pelo contrário, ouse sonhar, porque nós nunca iremos além dos nossos sonhos. Aleluia! Nós estamos numa EBD, é verdade, mas eu sinto Deus aqui nessa manhã. E Deus está falando com sonhadores. Deus está se comunicando através desta live, pelo Instagram, pelo Facebook. Deus está falando conosco, dizendo: eu conheço seus sonhos, eu conheço seus projetos, e isso que você está passando é só uma fase. Os seus sonhos não estão perdidos, os seus sonhos não foram jogados no lixo. Eu ainda estou no controle dos seus sonhos, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira fase dos sonhos que todos nós passaremos é inveja. Segundo, todo sonhador vai ser incompreendido o tamanho da grandeza dos seus sonhos. Mas quer ver que coisa interessante? Quando parece que as coisas vão melhorar, ela pode piorar ainda. Porque olha o que o texto da palavra de Deus diz, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 18 ao 27, diz assim, ó: e viram-no de longe, e a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: já vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo. Lancemo-no numa cova e diremos: uma besta fera o comeu. E veremos o que se sucederá dos seus sonhos. Além deles nos invejarem por causa dos nossos sonhos, além de não compreenderes, nós vamos passar pela fase da conspiração por causa dos sonhos. Porque além da inveja, além da incompreensão, uma das armas poderosas que o inimigo usa para tentar frustrar os nossos sonhos
é levantar pessoas para conspirar contra nós, conspirar contra os nossos sonhos. Note agora que os irmãos de José, percebendo que a inveja não foi capaz de impedi-los de sonhar, note que o ambiente vivia não foi incapaz de impedir ele de sonhar. Agora os irmãos dele têm uma ideia. Eles dizem: nós vamos matar José, nós vamos acabar com a vida de José. Aí eu quero ver se o sonho vai se cumprir, eu quero ver se matando José vai ter sonho se tornando realidade. Meu Deus do céu, parece que eu estou contando a tua história, né? Parece que eu falo aqui com pessoas nesta manhã que estão vivendo a conspiração de terceiros por causa da grandeza do teu sonho. Porque eles acreditam que se te matar, eles acreditam que se eu morrer, que se você morrer, os sonhos não vão se cumprir. Mas sabe qual é o grande engano deles? Sabe qual é o grande erro? Qual é a grande pedra de tropeço dessas pessoas? É que eles não sabem que os sonhos não são nossos, são sonhos de Deus que foram incubados dentro de nós, aleluia. E que esses sonhos, querendo ou não, esses sonhos não vão morrer, eles vão se tornar realidade. Note que eles conspiraram para matar José, porque matando José automaticamente mata o sonho. Só que José estava debaixo do plano celeste de Deus. José estava debaixo do plano perfeito de Deus. E Deus, enquanto os irmãos de José diziam: matando José mata o sonho, lá no mundo espiritual Deus está dizendo: não vai matar José, porque não matando José o sonho vai se tornar realidade. Meu irmão, minha irmã, escuta isso. Isso é uma EBD, mas é uma aula profética, é uma palavra profética para a tua vida nesta manhã. Deus está dizendo: pode se levantar conspiradores, pode se levantar uma multidão tentando conspirar contra a tua vida, contra o teu sonho, contra o teu projeto, contra os sonhos de Deus para a tua vida. Assim diz o Deus de Israel: eu estou no controle dos teus sonhos. Pode se levantar milhares e milhares, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido por causa do teu sonho. Primeiro, todo sonhador vai passar pela fase da inveja. Segundo, todo sonhador vai passar pela fase da incompreensão. Terceiro, todo sonhador vai passar pela fase da conspiração. Você já se pegou sendo conspirado ou conspirada por causa do teu sonho? Lá no teu trabalho, no teu chamado, no teu ministério, dentro da tua casa? Porque infelizmente um dos maiores matadores de sonhos estão dentro do nosso lar, né? São pessoas, né, que fazem parte da nossa família, correm o mesmo sangue, né, na nossa veia, mas elas conspiram para que os nossos sonhos não aconteçam. Tenho certeza que você já passou por isso. Mas uma coisa você pode ter certeza: a conspiração não é o final do teu sonho. As conspirações que vocês passam por causa da grandeza do teu sonho é só uma fase. Daqui a pouquinho ela vai passar. E sabe o que acontece? Ao invés deles matarem José, ele é levado para a casa de Potifar, e lá a esposa de Potifar tenta arquitetar algo para matar José, para que José fosse sucumbido. José agora vai para dentro de uma cadeia. E lá dentro da cadeia 2 homens têm sonhos, e José agora interpreta os sonhos desse homem, e um acaba sendo beneficiado. Né? O servidor do vinho, o copeiro, ele é beneficiado por causa do sonho. E agora ele faz uma promessa dizendo: eu vou ajudar o teu sonho a se tornar realidade, José. E quando o copeiro ele é beneficiado por causa do sonho de José, sabe o que acontece? Acontece uma das piores fases da vida do sonhador.
o esquecimento. Porque José ele vence a conspiração, beneficia pessoas dentro da cadeia. Essas pessoas saem e José ele acaba sendo esquecido dentro da prisão, do calabouço. Uma das piores fases do ser humano é aquele sentimento de que seu sonho foi esquecido. E eu tenho certeza que assim como eu, você também já passou por essa fase. Ou talvez esteja passando. Parece que todo mundo está sendo beneficiado. Você está vendo os sonhos se cumprirem na vida de terceiros. Mas parece que você está esquecido ou esquecida dentro do calabouço. Pasmem os senhores. Todo sonhador vai passar pela fase do esquecimento. E às vezes esse esquecimento é simplesmente porque nós acreditamos que a realização desse sonho virá de pessoas. José agora ele pensa que a concretização do teu sonho se dará pelo fato do copeiro ajudando ele. E esse é um grande erro, porque o nosso sonho não depende de pessoas. A realização dos nossos sonhos não está interligada a pessoas, pelo contrário. Os sonhos de Deus para nós não dependem de pessoas, mas depende apenas de Deus. José ele se sente esquecido, se sente abandonado, se sente deixado de lado. E essa é uma fase muito complicada da vida. Quando parece que Deus não se lembra do que Ele nos deu como sonho. Quando parece que as pessoas não se lembram de nós. E você olha em pessoas o potencial de te ajudar a realizar esse sonho. E essas pessoas simplesmente se esquecem da gente. Se esquecem de nós. Você sabe que está na mão dessa pessoa o poder da realização do nosso sonho e que essa pessoa já foi ajudada por você, já foi beneficiada por você, mas ela se esquece de nós. É um momento complicadíssimo, é uma das piores fases, é a fase do calabouço, é a fase onde parece que nós estamos esquecidos e que nada mais pode acontecer de diferente. Mas como eu estou dizendo aqui desde o começo, que existem sonhos que são uma promessa de Deus para nós, que é uma comunicação de Deus, tudo aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Aleluia. Sabe o que acontece? Olha o que o texto diz. Gênesis capítulo 41. Verso 38. Gênesis capítulo 31, verso 38 diz assim, ó. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel do seu dedo, e colocou no dedo de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Glória a Deus.
Depois que José passou pela fase da inveja, depois que José, ele passou pela fase da incompreensão, as coisas foram piorando. José, ele acabou sendo instrumento de um plano maquiavélico da parte dos seus irmãos. José, ele teve que passar agora pela conspiração do sonho. E quando agora parece que tudo vai piorar, fica ainda pior, porque José é lançado dentro de um calabouço, é esquecido por tudo e por todos. Ninguém mais se recorda de José. Quando José pensa que está tudo acabado, chega agora a melhor fase do sonho, que é a realização do sonho. Deus tira José lá do calabouço, coloca ele diante de Faraó. E nós lemos aqui o texto da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Deus exaltou José e fez com que todos os sonhos que Deus havia dado a José se tornasse realidade. Pastor Marcelo, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso nesta manhã? Eu estou querendo dizer debaixo da graça do Eterno. Eu estou querendo dizer aqui debaixo da direção do Espírito Santo. Não abandone os seus sonhos. Não jogue fora os seus sonhos. Seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, uma jovem de sonhos e de projetos. Ainda que muitos se invejem dos teus sonhos, ainda que outros não compreendam a grandeza dos teus sonhos, ainda que conspirem e tentem te matar por causa dos teus sonhos, aleluia, ainda que as pessoas se lance no calabouço e você seja esquecido, esquecida por causa dos teus sonhos, não desista deles. Sabe por quê? Porque no momento certo Deus vai te tirar do calabouço, Deus vai nos tirar do calabouço e vai fazer com que os sonhos deles se tornem realidade na nossa vida. De repente a fome começa a acontecer sobre toda a terra. E por causa da direção que Deus deu a José, os povos começam a vir até o Egito atrás de comida. E dentre esses povos vêm os seus irmãos. Quando os irmãos de José se prostram, os 11, diante de José, automaticamente Deus mostra para José o cumprimento do sonho. As estrelas, as espigas se prostrando diante dele. Depois as estrelas, o próprio Pai se prostra diante dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus dá um sonho, quando Deus dá um projeto, Ele cumpre nos detalhes. Deus, Ele cumpre na íntegra. Deus não falha na percepção dos seus sonhos, na riqueza de detalhes. E eu creio que nesta manhã, nós já estamos daqui a alguns minutos partindo para o final. E talvez você nem iria participar desta EBD, mas você veio. Você se conectou no Facebook, no Instagram, e você falou, eu vou ouvir o que Deus tem para me ensinar. E o que Deus está nos ensinando nesta manhã é que sonhos não é aquilo que Freud diz que nós deveríamos acreditar que fosse. Porque Freud diz que sonho nada mais é do que as realizações reprimidas do ser humano. Nós não acreditamos que sonho é o único veículo de comunicação de Deus com o homem, não. Mas nós acreditamos que Deus, Ele tem o poder de nos dar sonhos. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, ouvindo essa palavra. E nós vamos já terminar esta aula. Mas eu quero que essas fases fiquem cravadas na tua mente. Porque talvez você esteja em alguma delas. Talvez por causa do teu sonho você já despertou inveja em alguém. Talvez o teu sonho, aleluia, já despertou a incompreensão de pessoas.
Talvez, meu irmão, minha irmã, jovens, já conspiraram contra você por causa da grandeza do teu sonho e tentaram te matar. Mas você continuou vivo. Talvez você esteja na pior das fases, lá no calabouço, esquecida por todos. E talvez você já esteja pensando em desistir dos seus sonhos. Hoje Deus está aqui nesta manhã, através da minha vida, dizendo a você que está me acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Deus está dizendo a você: continue. Não desista dos seus sonhos. Ouse sonhar. Porque você nunca irá além dos seus sonhos. Daqui a pouquinho, quando você menos esperar, você vai pegar os sonhos nas suas mãos, como Ana, que ao pegar Samuel no seu colo, ela diz: por esse menino orava ou sonhava eu. Eu vou orar por você agora. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Porque talvez existam sonhos que você já nem acreditava mais, já até dispensou. No momento desta oração, o Espírito de Deus vai despertar sonhos mortos, sonhos esquecidos da tua mente, no teu coração. Porque todos os sonhos de Deus para a tua vida vão se tornar realidade. Feche os seus olhos em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor Deus, nesta manhã. Eu quero te engrandecer, ó Pai. Eu quero bendizer o teu nome pela riqueza e pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos desta manhã participar deste banquete, ó Pai, desta aula que vem nos falar sobre as fases que todo sonho passa. Ó Deus, talvez desta manhã este homem, esta mulher, este jovem ou esta jovem que me acompanha através do Facebook ou do Instagram, talvez eles já tenham abandonado os sonhos que um dia o Senhor deu a eles. Sonhos de serem bem-sucedidos profissionalmente, de serem bem-sucedidos na vida pessoal, sonhos acerca da sua família, de ver o seu pai, a sua mãe adorando ao Senhor, os seus filhos adorando ao Senhor. Talvez, ó Pai, essas pessoas, assim como eu já passei e passo, ó Pai, pelo momento, pela fase da inveja, da incompreensão, pela fase da conspiração, ó Pai, até do esquecimento. Talvez, ó Pai, esse homem, essa mulher, essa pessoa já não consegue mais vislumbrar, ó Pai, a realização do sonho. Eu quero te pedir, ó Deus, desta manhã de domingo, assim como aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor foi crucificado lá na cruz do Calvário, a sexta-feira foi de sonhos mortos. O sábado foi de silêncio, como foi o de silêncio. Mas no domingo pela manhã, ó Pai, quando aquelas mulheres foram à boca do sepulcro, elas receberam uma mensagem do anjo do Senhor dizendo: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ó Deus, eu quero profetizar nesta manhã, que assim como domingo fala de ressurreição, nesta manhã de domingo eu quero profetizar que o Senhor está com a mensagem daquele
aquele anjo para esse jovem, para esta jovem, para esse homem, para esta mulher, dizendo: os teus sonhos não estão mortos, eles vão ser ressuscitados agora. Recebe a ressurreição dos teus sonhos, seja tocado, seja tocada pela ressurreição dos teus sonhos, meu filho, minha filha, aonde você estiver. Assim te diz o Deus de Israel nesta manhã de domingo: os teus sonhos não morreram, os teus sonhos não foram abandonados, não foram esquecidos por Deus. Pelo contrário, Deus está projetando os seus sonhos. O que você está passando é apenas uma fase, vai passar. Daqui a pouquinho você vai viver a realização do teu sonho e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado, seja abençoada nesta manhã pela exposição desta palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém?